e esta não lhe será tirada. Tema desta palavra: amor à igreja. O que tem a ver essa passagem, pastor, com amor à igreja? Tudo. Mas eu quero colocar para vocês algumas coisas muito importantes e você precisa entender isso. Porque se você não entender, queridos, você vai viver uma vida fora do propósito, tá? Aprenda a primeira coisa, que igreja, ela não é prédio. Igreja são pessoas. Estou entendendo? Embora tenhamos um nome de igreja, embora tenhamos um prédio, um CNPJ, mas igreja, queridos, não é prédio. Igreja são pessoas. Não pode haver uma igreja se não houver pessoas. E presta atenção que eu estou falando isso no plural, não estou falando singular. E algumas pessoas se equivocam quando dizem assim: eu sou a igreja. É mentira, você não é a igreja. Igreja só existe no coletivo. Estão entendendo? Igreja só existe no coletivo. E quando você fala que eu sou a igreja, está errado. Você é um membro da igreja sozinho. E que você está ligado no corpo que é a igreja. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém aí. Amém? Então essa história, queridos, de você dizer, ou de alguns dizerem: eu sou a igreja, não preciso ir naquele prédio, está mentindo. É um erro. Por quê, pastor? Porque, queridos, somos membros uns dos outros. E para que nós sejamos igreja, precisa haver um coletivo. Jesus disse o quê? Aonde estiver um ou dois reunidos, ali estarei. Foi isso que ele disse? Ele disse 2 ou 3 ou mais, ali eu estarei. Quem diz que é igreja está errado. Quem diz eu não preciso ir a tal lugar, não preciso ir a reunião porque eu sou igreja, está errado. Você é um membro, e um membro desligado do corpo vai apodrecer. Entendeu? Um membro desligado do corpo, ele apodrece. E depois que ele apodrece, ele não serve para mais nada. Como assim, pastor? Eu quero que vocês entendam isso hoje. Porque há muitas pessoas que dizem que não precisam estar reunidos para ser igreja, que eles são igrejas pessoalmente. Mentira. Faça um estudo. Eu vou desafiar você a pesquisar sobre isso, e você vai descobrir que igreja é um coletivo. Igreja são as pessoas reunidas. Você vem da sua casa como membro, mas quando você entra neste lugar e se reúne com os seus irmãos, você passa a ser igreja. A igreja se reuniu para adorar a Deus. A igreja se reuniu para celebrar o Senhor. A igreja se reuniu para ver a manifestação do poder de Deus. A igreja se reuniu. A igreja se reuniu. Tem gente que perde a oportunidade de se reunir como igreja. Olha aqui. Amor à igreja, amor à reunião. Igreja não é prédio, e sim pessoas. Nesse texto, queridos, para que nós possamos entender, para que nós possamos realmente crescer, eu quero te dizer que é preciso estar aos pés de Jesus. É preciso tomar uma decisão de estar aos pés de Jesus, como Maria tomou. Tinha tanta coisa para fazer, e Marta corria para um lado e para o outro, mas Maria preferiu o melhor. E Jesus disse: porque ela preferiu o melhor, eu não vou tirar isso dela. Que bênção, que coisa tremenda. Tem muita gente preferindo outras coisas do que estar na presença de Deus, do que caminhar com Deus. Sabe, esses dias agora, mês de outubro todinho, ele é um mês que será coberto de oração todos os dias. Cada 7 dias, um pastor assume a liderança de oração e traz 10 pessoas para orar junto com ele. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A primeira semana de 7 dias é da família pastoral, e nós estamos orando todos os dias. Pastor, qual horário? Na hora que o Espírito Santo fala: é agora, meu filho. Ontem estávamos orando aqui 10h30, 11 horas da noite, eu e a família, buscando ao Senhor. Por quê, pastor? Porque o exemplo vem daqui da liderança. Porque o exemplo e a intimidade que nós precisamos ter com Deus vai nos levar a um nível muito maior. Você entende? Como assim, pastor? Presta atenção no que eu vou te dizer para você. Talvez você prefira estar na sua casa assistindo um filme, uma novela. Talvez você precise e diz assim: eu não tenho condição, é muito apertado, eu faço isso, eu faço aquilo. Queridos, quem quer ter intimidade, quem quer ser igreja de verdade, faz questão de estar junto, faz questão de estar unido.
Não inventa desculpa. Marta estava passando para lá e para cá, para lá e para cá, e falou: Jesus, peraí, aí Maria aí, ó. Marta falou: aí Maria aí, Senhor, não tem os pés, manda ela vir me ajudar. Aí Jesus, não, ela escolheu o melhor. E porque ela escolheu o melhor, eu não vou tirar isso dela nunca. Vou dizer uma coisa para você: quando você escolheu o melhor, que é estar aos pés de Jesus, nunca lhe será tirada a bênção do Senhor. Nunca Jesus vai esquecer de você, Deus vai esquecer de você. Pelo contrário, Ele vai te abençoar. Vamos lá, vamos seguir. Aprenda uma coisa, queridos, com isso hoje. Amor à igreja, presta atenção. O primeiro chamado de Jesus foi para quê? Qual foi o primeiro chamado de Jesus? Alguém sabe? Quem sabe, levante a mão. Ninguém? Qual foi, Daniel? O primeiro chamado de Jesus? Hã? Não sabe? Qual foi, Tati? Qual foi, Edu? Tá todo mundo aí, foi para curar, foi para ensinar. Tá todo mundo assim, ó, mas não é. O primeiro chamado de Jesus, para dar exemplo para nós, Ele foi chamado a uma intimidade com Deus. Estão entendendo o que estou dizendo? Ele foi chamado à intimidade. Após o batismo, o que o Espírito Santo faz? Impulsiona ele para onde? Antes do batismo não tinha milagre, antes do batismo não tinha nada, nada aconteceu. Mas depois que ele foi batizado, ele foi impulsionado para o deserto. Para quê? Queridos, para ter intimidade com Deus. Embora ele não precisasse, ele dizia: eu e o Pai somos um. Mas é o modelo que ele nos deixou, é o exemplo que ele nos deixou. Jesus foi diante de João Batista para se batizar, e João Batista disse assim: Senhor, eu é que preciso ser batizado. E Jesus disse assim: deixa, que prossiga assim por enquanto. Exemplo, deixando exemplo para nós, caminhando para nós. Falar em exemplo, domingo que vem agora tem batismo, viu, gente? É culto de batismo, se prepara, vai ser bênção. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Então Jesus, o primeiro chamado de Jesus foi para intimidade. Porque assim ele deu exemplo, ele foi um modelo, e como se estivesse dizendo assim: ó, eu quero que vocês caminhem assim, eu quero que vocês tenham intimidade. Presta atenção no que eu vou dizer. Igreja de Deus, a verdadeira igreja tem intimidade com Deus. Você viu, amém? Igreja do Senhor não é prédio, são as pessoas. As pessoas que formam a igreja precisam ter intimidade com Deus, porque quando tem intimidade com Deus, o poder se manifesta, a graça de Deus se manifesta. Está lá em Atos, quando eles estavam reunidos, orando, cantando, adorando, o que aconteceu? O Espírito Santo entra como um som de um vento impetuoso. Por quê? Porque eles estavam buscando intimidade. Queriam mais de Deus, queriam mais de Deus. Marta estava correndo para lá e para cá, resolvendo os problemas. De repente você está tentando resolver os seus problemas, mas eu quero dizer uma coisa: para e vai para os pés de Jesus e vai ouvir o que Ele tem para te dizer. Isso é intimidade. Sabe, algumas vezes a pastora diz, meus filhos dizem assim, meus filhos dizem: pai, tem que fazer alguma coisa. E a pastora diz: você precisa fazer alguma coisa. E eu olho para ele assim: minha filha, eu vou falar uma coisa para você, não vou fazer nada enquanto Deus não me der o comando. Eu estou buscando do Senhor o comando. Eu estou buscando do Senhor a orientação. E quando Deus abre porta, Ele diz assim: agora, meu filho, passa. A igreja precisa ter intimidade. Presta atenção, queridos. A intimidade de Jesus com o Pai, com Deus, expressa, é a verdadeira expressão de Deus. Olha que coisa tremenda. A intimidade de Jesus com o Pai era a verdadeira expressão de Deus. Então ele falou assim: ó, se vocês estão procurando Deus, eu estou aqui. Ele era a manifestação, a expressão exata de Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, anotem por favor. Olha o que está dizendo: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade
nas alturas. O que você está dizendo com isso, pastor? Intimidade. Igreja. Uma igreja que tem intimidade é a verdadeira igreja. Eu não estou falando do louvor, não, estou falando da igreja, porque o louvor também faz parte da igreja. O louvor também é a igreja. É um corpo, entendam? É um corpo. Pastor, e se o negócio não estiver fluindo? E parece que estiver tudo fechado, como é que faz, pastor? Um dos motivos pode ser que as Martas apareceram. As Marta e os Martos apareceram. Mas a igreja, a gente pode visualizar a igreja como Maria, que estava aos pés de Jesus, querendo o melhor, querendo o principal. E por causa disso, Jesus não ousou tirá-la. Não vou falar para ela assim, vai para outro lugar, vai lá ajudar. Não. Ele disse, eu não vou tirar Maria daqui, porque ela escolheu o melhor. Ela escolheu a intimidade comigo. Ela escolheu a intimidade. Deus não vai tirar o melhor de você se você escolher a intimidade com Ele. Ele não vai tirar, vai dizer, não posso tirar a intimidade. Sabe, quanto mais, agora entenda isso, quanto mais conhecemos Jesus, mais conhecemos o Pai e mais ficamos parecidos com Ele. Você me entende? Quanto mais conhecemos Jesus, mais conhecemos o Pai. E quanto mais conhecemos o Pai e Jesus, nós ficamos parecidos com Ele. Paulo, ele teve o nível de intimidade que ele disse assim, não procura Paulo não, procura Jesus. Porque Paulo está crucificado lá na cruz. Igreja, queridos, essa unidade, igreja de verdade, ela tem, sabe, ela tem prioridades. E a prioridade não é fazer uma coisa ou outra, a prioridade é a intimidade com Deus. Nós não podemos viver de experiências. E a pior coisa que pode existir na vida de um crente é crente experiência. Tive a experiência, ele sai dessa experiência e volta ao normal. Querido, a intimidade com Deus te leva a uma vida de experiência, uma vida, sabe, de honra, uma vida de relacionamento, conversa com Deus. E eu quero que vocês entendam isso hoje. Quanto mais conhecemos Jesus, mais conhecemos o Pai, e mais parecido com Ele nós ficamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem se parecido com Jesus? As pessoas olham para você e veem Jesus em você? Por que não estão vendo? Porque é o pecado. Porque são as tuas prioridades. Porque você não renuncia a tua vida para viver aquilo que Deus tem para você. Porque você tem sempre um argumento, uma desculpa. Não dá para ser igreja desse jeito. Você pode estar sendo Marta e nem sabe. Marta estava preocupada nos afazeres, mas Maria estava preocupada em ouvir a voz de Jesus. Intimidade aos pés de Jesus. Nós temos que aprender a amar uns aos outros. Nós temos que aprender a essa intimidade que nos conecta com Deus. A igreja, ela é conectada com Deus. Você conecta-se à igreja e torna-se igreja quando você tem intimidade com Deus. Quando você diz, eu vou para o culto só para assistir. Não, eu vou para o culto porque eu faço parte da igreja. As partes da igreja, queridos, são os membros. E os membros precisam desenvolver o seu papel, a sua missão em Deus. Posso ouvir um amém? Olha o que diz em João 14:7. Aqui é forte. Olha o que ele diz: se vocês realmente me conhecessem. Ele não disse você, não, ele disse se vocês realmente me conhecessem. Realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Aí ele diz, já agora vocês o conhecem e o têm visto. Quem? Jesus. E se vocês me conhecessem de verdade, vocês conheceriam o Pai, porque agora vocês têm visto.
A igreja precisa ser a expressão de Deus nessa terra. Você precisa ser a expressão de Deus aqui na terra. Você precisa representar Jesus aqui na terra. Você precisa ser o Jesus aqui na terra. Você precisa ser diferente. Queridos, quando somos igreja de verdade, quando somos igreja, quando somos como Maria aos pés de Jesus, nada nos separa. Nada nos separa. Nenhum trabalho que o inimigo fizer vai nos separar. Por quê? Porque nós somos igreja. Nós somos igreja. Diga para o irmão do seu lado aí, nós somos igreja. Intimidade, queridos, é relacionamento. Intimidade não é só você. Quantos casados temos aqui? Quando você se casou, aí você foi para sua lua de mel, levou sua mulher, né? Aí chega no hotel, você pede 2 quartos. Aí aluga 2 quartos. Aí dá uma chave para sua esposa e fica com uma chave. Aí você vai para um quarto e ela vai para o outro e assim fica. É assim? É? Hã? É assim, gente? Claro que não. Casamento é uma intimidade muito maior. É uma chave, é um quarto só, sabe? E é um pacto que os dois fizeram, e, sabe, isso é intimidade. Intimidade, queridos, não é qualquer coisa. Intimidade é relacionamento. Se você não tem relacionamento com Deus, você não tem intimidade com Ele. Você acha que um culto de domingo apenas te conecta em uma intimidade com Deus? Você acha que um dia que você lê um versículo bíblico te conecta em intimidade com Deus? Intimidade é um relacionamento. Ninguém simplesmente olha a pessoa e fala assim: oh, vou casar contigo, vamos embora, vamos casar. Nunca nem viu a pessoa. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Você precisa ter intimidade. E a intimidade, ela é buscada. Ela é um relacionamento. Ela é um relacionamento. Você vai subindo cada degrauzinho, mas quando você atropela as coisas, quando você deixa de entender o que é intimidade, e você acha que já sabe tudo, então você perde o relacionamento, porque intimidade é relacionamento. Você acha que tem intimidade com Deus orando só uma vez por semana? Interessante, todas as vezes que eu via pela Estrutural, não sei se vocês lembram, tinha um caminhão ali do lado, perto da Flora. Não sei se o Natan lembra, um caminhão perto da Flora, com um senhor que vendia melancia. Agora mudou, né? Queridos, todas as vezes eu passava ali. Primeiro dia que eu passei ali, comprei uma melancia maravilhosa. Segunda vez que eu passei ali, comprei uma melancia maravilhosa. Terceiro dia, quarto dia, quase sempre que eu passava lá, eu comprava melancia, porque eu lembrava da minha esposa. Ela disse: rapaz, tem que levar essa melancia, porque a pastora ama melancia. E eu levava. Aí chegou um tempo, encostei o carro, corri lá para pegar a melancia, para comprar outra melancia. E de repente, queridos, eu tinha deixado minha carteira em casa. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu falei: hoje eu não vou levar não, deixei minha carteira em casa. Ele olhou para mim: não, já lhe conheço, pega a melancia, pode levar, depois você passa aqui e paga. O que é isso? Exatamente. A intimidade gera confiança, você está entendendo? A intimidade com Deus gera confiança. A pergunta que eu faço: Deus confia em você? Você é íntimo de Deus? Agora presta atenção em outra situação. Mudou as pessoas lá da melancia, agora é outro, né, Nata? Agora é outro. Se eu chegar lá e falar assim: ó, eu vou pegar essa melancia e eu pago amanhã, você acha que ele vai deixar? Por quê? Aí nós vamos lá para Apocalipse, quando as pessoas chegam, e Mateus também diz isso, as pessoas chegam: Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo em teu nome. E ele vai dizer: nem te conheço. Por quê? Por quê? Mas Senhor, eu curei em teu nome, Senhor, eu fiz isso em teu nome, e aquilo e aquilo. E ele vai dizer: eu não te conheço. Por quê? Sabe por quê? Que ele vai dizer para você: porque não havia intimidade. E aonde não há intimidade, não há, queridos, liberdade. Você entendeu o que eu estou dizendo?
igreja, ela é íntima de Deus. Igreja só pode ser igreja quando ela for íntima de Deus. Isso não é religiosidade, isso é intimidade, isso é relacionamento com Deus. Você vai viver milagres quando você entender, quando você chega na igreja, você passa a ser igreja, é um conjunto, é um coletivo. Então vamos adorar a Deus. Quantos adoraram o Senhor nesse último cântico aí? Quantos sentiram a presença? Quantos? A coletividade, tá vendo? A coletividade atrai a presença de Deus. Não que uma só pessoa não atraia, mas um membro atrai sim, mas um membro só não é igreja. E o mais gostoso de tudo é quando nos reunimos como igreja para adorar ao Senhor. Os milagres se manifestam, os sinais se manifestam. Sabe qual é a minha oração? Fala, Senhor, todos os dias em minha oração eu tenho que falar isso. Senhor, usa-me. Senhor, o que Tu quer de mim? Senhor, olha, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que isso? Intimidade, queridos. Eu só consigo falar os meus problemas com alguém que eu tenho intimidade. Esses dias uma discípula da pastora, uma jovem, mandou uma mensagem para a pastora, uma irmã, falou assim: pastora, eu tenho intimidade com a senhora para falar da minha vida, mas eu não consigo falar para outras pessoas, não dá. Por quê? Porque ela não tem intimidade. Queridos, como é que tu espera apresentar algo para Deus se você não tem intimidade com Ele? Como é que tu espera viver um milagre se você não tem intimidade? Igreja, como é que nós podemos esperar algo de Deus se nós não temos intimidade, se nós não temos nem relacionamento muitas vezes com os nossos irmãos? Como é que nós podemos falar que somos de Deus se a gente fica intrigado, a gente fica de bico torto com o irmão? Meu querido, quando há igreja, há o mover do Espírito Santo. Você está entendendo? Não há espaço para briguinha, não há espaço para A ou para B. Quando há igreja, nós nos submetemos à vontade de Deus, nós nos submetemos àquilo que Ele tem para nós, por mais que seja apertado. Eu fui para uma viagem agora, não sei se vocês viram as fotos, né? Para não falar que eu não entrei na praia, eu coloquei o pé, irmão. Coloquei o pé e disse assim: é pé, tá bom. Não vou tomar banho não, porque eu vim aqui para estudar. Mas deu vontade. Foram 3 dias intensos. Aí ontem eu estava revendo as minhas anotações. Aí eu olhei para a pastora e falei assim: ó, meu irmão, tanto aqui de coisa. E folha. Ela falou: tudo isso você anotou? Peraí, não foi as palavras que você mandou para mim gravadas? Mas foi. Então por que você anotou? Queridos, eu quero mais de Deus. Quem sabe eu não deixei passar alguma coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Queridos, Maria estava ali aos pés de Jesus porque ela queria mais. Ela não queria só estar com Jesus, como Marta só queria estar com Jesus, mas Maria queria intimidade com Jesus. Igreja, você não pode desejar só estar com Jesus, nós temos que desejar ter intimidade com Jesus. E para ter intimidade com Ele, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos adorá-lo, nós precisamos fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós entrarmos nesse ambiente aqui, eu quero que você entenda algo. Você entra nesse ambiente para adorar a Deus e não para mexer no celular. Você entra nesse ambiente aqui, queridos, um ambiente, uma atmosfera de respeito, uma atmosfera de união. Eu estou me reunindo com a igreja, eu estou entrando no corpo. E entrar no corpo, querido, é estar ligado, tudo está certinho. Olha aqui, a minha cabeça, a minha mente manda comando para o braço, e o braço faz isso, está vendo? Tudo certinho. A minha mente manda a mensagem para as pernas, e as pernas andam. Olha, tudo certinho. O meu irmão, ele tem um problema de, como é que se diz? Ele como é que é, Daniel? Não, é aquela que ele toma remédio controlado. Convulsão. O que é uma convulsão? Todo o corpo fica desregulado. Você se bate, fecha a boca. Então é preciso um medicamento, tá entendendo? Ele toma medicamento para não dar essas convulsões, para não ficar torcido, aquele negócio todo.
Então, desde pequeno, ele tem paralisia, desde pequeno. Mas eu nunca vi uma pessoa tão feliz como ele. Dentro de todas as suas limitações. Eu acho que quem conhece ele sabe, né? Quem conhece meu irmão aqui? Se você olhar para o meu irmão, você nunca mais vai reclamar da vida. Mas ele toma um remédio para controlar. Queridos, presta atenção. Se tem dissonância aqui, se tem, como é que se diz, alguma desavença aqui, se tem algum desgosto aqui, você fica fora do corpo. E você precisa tomar um remédio. E o remédio é Jesus. E o remédio é que através de Jesus você perdoa. E o remédio maior, depois que você perdoa, é o Espírito Santo que vem, te enche, te conecta à igreja. E nós temos um só propósito. Estou entendendo o que eu estou dizendo hoje, queridos? Sabe, não há mais a intimidade, não há mais respeito. Não há mais, sabe, essa caminhar quando eu vou para a igreja para quê? Para ouvir uma palavra do pastor. Tu vai para o inferno, irmão. Você precisa ter intimidade com Deus. É a tua intimidade, o teu relacionamento com Ele, é o relacionamento da igreja com Ele que vai nos levar para o céu. Vou dizer para você, eu vou morar no céu. Presta atenção, quando a Bíblia diz que Jesus vai vir buscar a sua igreja, Ele não está falando que vem buscar Nazareno. Ele não está falando que vem buscar a Assembleia de Deus. Ele não está falando que vem buscar pentecostal. Ele não está falando que vem buscar o reino de Deus. Ele não está falando que... Não, ele está falando que vem buscar a sua igreja. Dos 4 cantos da terra, Ele vai reunir a sua igreja. Estão entendendo? E vai levar com Ele. E eu digo para você, eu faço parte dessa igreja. Eu sou um membro dessa igreja. E eu sempre digo para Deus, Deus, eu quero mais intimidade contigo. Essa intimidade que você tem com Deus te leva a fazer mudanças na tua vida. E essas mudanças que Deus fala a você vai incomodar algumas pessoas. Essa mudança que o Espírito Santo começa a fazer por causa dessa intimidade que você tem com Deus, e vai o quê? Vai afetar algumas pessoas. Vai chatear algumas pessoas. Você está nesse ambiente. E fácil a gente consegue perceber, queridos, quando o ambiente não está, quando a atmosfera não está a atmosfera que nós queremos. E quando não está a atmosfera, não está boa, não há o fluir do Espírito Santo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Olha o que diz intimidade e relacionamento, olha o que diz Jeremias 29:13. Diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe qual é o grande problema nosso? O grande problema do ser humano é que a gente só procura Deus para Ele nos dar alguma coisa. 99,9% das vezes a gente só procura Deus para Ele nos dar alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não? 99% das vezes, queridos, nós só procuramos Deus para Ele resolver um problema nosso, que nem dele é, que nós causamos. E agora, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Presta atenção, queridos. Uma constante intimidade com Deus, um constante relacionamento com Deus te livra de 99% dos problemas. Você não vai ficar precisando buscar Deus só na hora do problema. Intimidade e relacionamento com Deus te dá visão para passar pelo deserto. Intimidade e relacionamento com Deus, queridos, como Davi disse o que em Salmos 23. Eu gosto dessa parte porque ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Em outras palavras, Davi tinha certeza que Deus estava acompanhando ele, mesmo diante das lutas, das dificuldades. Isso é intimidade, relacionamento. Presta atenção, queridos. Eu não posso ir até Jesus somente para ajudar no reino ou para pedir alguma coisa. Ouça o que eu estou dizendo. Eu não posso ir até Jesus somente para ajudar no reino ou para pedir alguma coisa. Não.
Não é só isso que Deus quer. Não é só isso que o Espírito Santo quer. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Aprenda, grava no teu coração isso, leva para casa. Você não pode ir até Jesus somente para ajudar no reino ou para pedir algo. Mas você precisa ir até Jesus para ter intimidade com Ele. Para dizer, Senhor, eu quero intimidade contigo. Além de trabalhar no teu reino, além de te servir, Senhor, eu necessito de intimidade contigo. Por que eu não estou ouvindo nenhum amém, nenhum glória a Deus, nenhum aleluia? Será que eu estou ouvindo só choro? Senhor, eu estou errado. Senhor, se hoje você se arrependeu ouvindo essa palavra e crê no Senhor Jesus, Ele vai mudar a tua história. Você vai começar a fazer diferente. Você vai buscar a primeira intimidade. Sabe, eu não vou a Deus, queridos. Todas as vezes que eu vou a Deus, eu entendi isso. Eu não posso ir a Deus só para pedir ou para fazer alguma coisa no reino. Às vezes eles falam, meu filho, eu quero que você venha ter um tempo comigo aqui. Eu sou uma pessoa que é muito difícil eu ir meu pai e na minha mãe. E eu tomo esse exemplo, presta atenção. Eu tomo esse exemplo. Quando eu vou no meu pai, eu vou para o quê? Para ter intimidade, para conversarmos, para termos esse momento. Quando eu vou na minha mãe, é a mesma coisa. Eu não vou para pedir algo, eu não vou para buscar algo, não, eu vou para intimidade. Assim também a igreja, quando vai até o Senhor, Ele está dizendo assim, meu filho, se você vem me pedir, se você quer trabalhar e trabalhar e trabalhar, não, eu quero ter um papinho contigo, uma descontração contigo, vamos fazer um churrasquinho nós dois para ter intimidade. Vamos nos relacionar aqui, peraí. Quantos creem que Deus espera por você assim? Sabe, religiosidade, queridos, é só isso. Religiosidade é o quê? É trabalhar na igreja. E é o quê? Pedir as coisas para Deus. Mas Deus não quer só isso. Deus quer que você trabalhe na igreja. Deus quer que você o sirva. Deus quer, queridos, que você peça sim, pedir. Mas Deus deseja ainda mais que você tenha intimidade com Ele. Porque quando você tiver essa intimidade, você não vai precisar pedir, porque Ele vai suprir já as tuas necessidades. Vai dizer, meu filho está precisando disso, eu vou dar. A igreja reunida, ela precisa ter intimidade. A igreja reunida, você não está aqui para ver a roupa do irmão, você não está aqui para ver se o irmão está bonito ou feio. Quando eu deixei de usar terno e gravata em cima do altar, uma irmã falou para mim assim, e agora, não vai usar mais? Não, você tem que usar, não. Eu falei, irmã, dá um time. Não foi Deus que inventou isso não foi o homem. Você sabia que no Ministério Nazareno, queridos, há anos e anos atrás, há mais ou menos uns 30 anos atrás, você sabia que se você não usasse gravata, você não era ordenado? Era a seriedade. Queridos, o que mais vale? A tua intimidade com Deus? Ou as roupas? Quando você entra na igreja para ver A, B ou C, quando você entra para a igreja, eu vou ali fora conversar com o irmão. Sabe por que eu falo para os irmãos? Irmão, se você veio para ficar aí fora, vá para casa. Eu falo isso, eu já mandei até o Daniel para casa, né, Daniel? Lá no comecinho, o irmão Daniel ficava lá fora. Daniel, meu filho, já é terceiro. Se você vá para casa, porque igreja, quando você está aqui, você é a igreja. Quando você está lá fora, você é o quê? Um membro que está apodrecendo. Porque não está ouvindo a palavra. Eu tomo o exemplo do irmão Daniel, porque é meu irmão. Depois ele briga comigo, é normal. A gente se entende. Você está entendendo, queridos? Você não vem para a igreja. Você não vem para esse prédio. Entendeu? Para simplesmente vir não, para ver o irmão ou outro não. Você vem aqui para adorar a Deus. E no momento que você vem e não adora a Deus, o que você fez aqui? E no momento que você não tem comunhão, que a igreja não se une em adoração, o que você fez aqui, irmão? Você veio aqui para apontar o irmão fulano Beltrano. Você veio aqui por causa de quê então? Queridos, presta atenção. Talvez o ímpio não saiba, mas ele vem para ver. Mas quando ele vê uma igreja unida em adoração, uma igreja de verdade, ele é impactado, ele diz, eu quero isso para mim. E esse é o motivo pelo qual, quando se faz apelo, eles correm aqui para frente. Sabe por quê? Porque quando a igreja tem intimidade, quando a igreja tem relacionamento com Deus,
ninguém resiste o amor de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo? Eu não posso ir até Jesus somente para ajudar no reino, para pedir algo para Ele, mas para ter intimidade com Ele. Quantos aqui já pararam um tempo para orar e ficar calado? Só música, adoração e você lá calado. Quantos já fizeram isso? Quantos já só choravam? Essa é a vontade, queridos. Irmão, eu estou pregando para você que você não sabe a dor que eu estou sentindo. Ontem eu tomei aquela injeção abençoada, AstraZeneca, meu braço está e eu estou movendo aqui, eu estou sentindo dor, eu estou suando aqui, porque o efeito colateral, a primeira vez foi febre pra caramba que eu tive, e agora eu estou aqui suando, pingando, e o braço doendo até as últimas. Mas eu estou aqui. Por que você está aqui, pastor? Porque eu amo estar na casa do Senhor. Estão entendendo? Não há nada melhor do que a igreja estar reunida, não há nada melhor. Quando tem relacionamento e intimidade, você é guiada pelo Espírito Santo. Está entendendo? Você não faz mais o que você quer, Natan. Você é guiado pelo Espírito Santo. Se nós ficarmos manifestando a nossa vontade, Deus não está nisso. Mas qual é a vontade de Deus? De repente a vontade de Deus, queridos, não te agrada, mas é a vontade de Deus. E Deus usa líderes, Deus usa pastores, para quê? Para manifestar a sua vontade dentro da igreja. Será que nós não reparamos isso? Aí a gente fica pirraçando, né? É isso? A gente fica pirraçando, né, Natan? Porque acha, porque o fulano é isso, porque o Beltrano é aquilo, e a gente fica pirraçando. Você não está pirraçando, irmão ou irmã. Você está caminhando. Posso falar? Permitam que eu fale? Quem permite que eu fale, levante a mão. Você está caminhando para o inferno e nem sabe. Isso é muito sério. Quando há aqueles relacionamento com Deus, a intimidade com Ele, a igreja ferve, o fogo cai, a pregação fica mais fácil, fica tudo mais fácil, sabe? Até para chorar, tu chora fácil, porque há uma presença neste lugar. Oh Deus, eu estou sentindo a tua presença. Aí daqui a pouco, aí enche, transborda, daqui a pouco ninguém mais canta, só chora. Tua presença é real aqui neste lugar. Não é mais um show, não é quem toca melhor. Agora é o que? Intimidade. Não há nada melhor, não há nada igual. É intimidade. Ser guiado pelo Espírito Santo. Quando você tem intimidade, queridos, relacionamento, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. E não existe nada melhor do que ser guiado pelo Espírito Santo. Quantos creem? Olha o que diz em Atos 16:6. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos. Sai daí, capeta. Sendo impedidos pelo Espírito Santo. Irmãos, deu louco aqui agora. Sai para lá. Sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Eles iam para lá e o Espírito Santo falou assim: não vá. Como é que eles ouviram o Espírito Santo, gente? Como? Antes de ontem, não sei, eu tive um sonho. Mas um sonho assim meio que estranho, né? Eu falei: Deus, quem foi orar? Aí o Espírito Santo me ligou e falou assim: entre em contato com o teu superior e fale com ele sobre esse sonho. Eu protelei, aí ontem falou de novo, viu? Gente, ele é muito corrido, meu superior.
falei, pastor, na mesma da hora ele me atendeu. Eu falei, uau, é Deus. Aí eu falei assim, pastor, eu tive esse sonho. Aí ele mandou uma mensagem, quando é que tu teve esse sonho? Sabe qual era o sonho que eu tive, queridos? Eu sonhei que algumas pessoas, não vou falar o nome delas, estavam me difamando lá para cima. Estavam tentando impedir que essa igreja avançasse. Estavam tentando impedir o meu chamado. Aí quando eu disse isso, eu quase perguntei, pastor, você está sabendo de alguma coisa? Mas não sou doido. Aí ele disse para mim assim, continue firme, porque Deus é contigo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Quando você tem intimidade com Deus, Ele te fala até em sonhos. Ele te mostra até em sonhos quando você tem intimidade com Deus. Relacionamento com Deus. Intimidade é relacionamento. Deus fala. Olha para o irmão do teu lado, mais longe de você, e diz, Deus fala. Tem que ter relacionamento com Ele. O que o Espírito Santo fez me revelando isso? Me blindou. E o que o líder falou? O que o líder pensou? Cara, é mentira que estão falando, porque Deus fala com ele. Hello? Hello? Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia, uma celebração? Isso é fruto de intimidade, de relacionamento. Meu filho, quando você deixa de vir a oração para ficar em casa sem uma TV, alguma coisa, ou para fazer outra coisa, você está perdendo a oportunidade de ter relacionamento com Deus. Queridos, olha, esse mês todo a gente estamos com pelotões. A partir do dia 7, dia 8 começam os pelotões de oração. Se eu fosse você, não perderia. Por quê, pastor? Porque tem pastores dirigindo, vai ter, queridos, oração, clamor. Deus vai mover céus e terra, e nós seremos uma igreja que, quando se reunir, o fogo vai descer, milagres vão acontecer, curas vão acontecer. Procura o pastor Tim, procura a pastora Vanessa, e tem que procurar mais um aí, porque a pastora Alcione teve que viajar, cuidar da mãe dela. Mas à noite eu revelo o próximo, tá? Vou pedir a direção de Deus para saber quem é que vai tomar de conta, quem vai ser o líder desse terceiro pelotão. Que essa semana é a família pastoral. Ser guiado pelo Espírito Santo. Olha o que diz em Gálatas 5:25, diz assim, se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Tem que andar pelo Espírito, tem que viver pelo Espírito. Terceira e última coisa, você precisa aprenda. Temos que amar todas as pessoas. Para ser igreja tem que amar. Para ser igreja tem que amar. Está lá em Mateus 22:39. E o segundo mandamento é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Tem pessoas que nós não queremos amar. Tem pessoas que a gente não quer ficar perto. Ah, pastor, eu amo, mas não quero conversa. Então você não ama. Não, pastor, eu amo, mas eu quero distância. Então você não ama. Pastor, eu amo, mas eu não gosto muito dele. Não, peraí, como é que você ama e não gosta muito? Entendi. O segundo é amar o teu próximo como a si mesmo. Aprenda uma coisa: não ame só quem te ama. Leva isso, igreja, não ame só quem te ama. Ame apesar de qualquer coisa. Ame apesar dessa pessoa ter te difamado. Ame apesar dessa pessoa ter falado contra você. Ame apesar dessa pessoa ter te agredido. Ame, por quê, pastor? Porque a intimidade com Deus, queridos, tem quem entende o propósito pelo qual Jesus veio a essa terra, para salvar a todos, por amor, independente da cor, da classe, independente. Não ame só quem te ama, ame apesar de qualquer coisa. E eu termino dizendo: Ele nos ama apesar de fazermos o que temos feito. Como assim, pastor? Deixa eu falar uma coisa para você. Não se assuste. Você sabia que vai muita gente para o inferno, mesmo Deus amando essa pessoa? Quem sabia disso? Tem muita gente que vai perder para um sofrimento eterno,
mesmo Deus amando. Por quê, pastor? Porque não é o amor de Deus que vai te levar para o céu, porque o amor de Deus já foi manifestado lá na cruz por você. É o teu amor por Ele, é a tua dedicação, é a tua intimidade, é o teu caminhar com Ele que vai te levar para o céu. É a tua intimidade, o relacionamento com Ele, que na hora que Satanás tentar colocar a mão em você para levar para o inferno, Ele fala: esse não, Ele preferiu o melhor e eu não abro mão dele, vai morar no céu comigo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, um aleluia, uma dança, uma celebração, uma adoração. Posso ouvir alguma coisa dessa igreja? Entenda, só somos igreja quando estamos juntos. Não adianta você vir e ficar sentado no banco lá. Hoje eu estou. Esqueceu, perdeu. Quem perde é você quando você chega aqui, fica sentado, não adora, não celebra e fica só pensando nos problemas. Presta atenção, enquanto tu dorme, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando por você. Enquanto você está aqui adorando de verdade, Deus está trabalhando por você. Enquanto você está aqui conectado, relacionando-se com a igreja, com Deus, Deus está trabalhando por você. Quem crê faz barulho.